Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de língua portuguesa, com foco exclusivo no concurso do IBGE, que oficialmente vai ser realizado no dia 1º de março de 2026. O intuito deste projeto é dar todo o aparato necessário para a parte de língua portuguesa, para a prova de língua portuguesa, e, claro, para que a gente tenha diferentes perspectivas em relação à banca FGV, que termina sendo uma banca extremamente desafiadora para muitos candidatos. Então, a partir desta primeira aula, nós vamos já trocar uma ideia incrível sobre os conteúdos que estão presentes no edital, quais são as previsibilidades e, principalmente, como ter uma visão estratégica, principalmente para português, para a prova do IBGE. De fato, não se trata de um concurso público, é um processo seletivo simplificado, porque estamos falando de um processo que é temporário, mas que é uma excelente oportunidade para quem está desempregado, por exemplo, está em busca de estabilidade e até tem mais tempo para se preparar para um processo ou um concurso ainda melhor. Então, assim, o intuito das aulas vai ser justamente fazer com que vocês tenham, de fato, muita segurança na parte de língua portuguesa e maturidade para entender as possíveis abordagens da banca FGV. Claro que ao longo das aulas eu vou falando ainda mais sobre o meu trabalho. Para quem não me conhece, eu sou Guilherme Queiroz, professor de linguagens e de redação para o Enem e vestibulares de medicina, e eu decidi me permitir também entrar no universo dos concursos. E o concurso que eu decidi escolher, até pela banca ser extremamente desafiadora, sim, para sair da zona de conforto, sim, foi o concurso do IBGE, o processo seletivo simplificado, melhor dizendo, e para que vocês conheçam ainda melhor o meu trabalho. Ao longo das aulas, eu vou falando mais sobre o meu trabalho, números para contato, formas de disponibilizar materiais e serviços complementares, beleza? Eu vou apresentar aqui a aula para vocês, aproveitem, nós temos ainda tempo suficiente para a prova, é um processo seletivo com uma oportunidade maravilhosa, principalmente para esta altura do campeonato, certo? Seguinte. A banca FGV, para muitos candidatos, uma banca difícil, uma banca complicada. Nós tivemos oficialmente um número teoricamente menor de inscritos, talvez pela escolha da banca. De fato, houve a concretização da data do concurso público, então, dia 1º de março, ou seja, oficialmente o processo seletivo vai acontecer em março, e claro que cada um sabe aí das suas condições, os cargos que vão concorrer, muitas pessoas vão concorrer aos 2 cargos, então, assim, ótimo, porque já é uma outra oportunidade. E, gente, a parte de língua portuguesa é a parte da prova que, se você gabaritar, compreender bem a linguagem da prova, você sai na frente de muita gente. Até porque, a nível nacional, português, a parte de língua portuguesa em si, ela é muito difícil para a grande maioria das pessoas. Então, vamos usar este projeto a favor, certo? Eu juro que, assim, vou dar o meu melhor, mas eu preciso muito do retorno de vocês. Tudo bem? Seguinte, ó, sobre a parte de língua portuguesa, segundo a banca FGV, eu sempre costumo dizer que não basta só ter apenas conhecimento técnico. Você precisa dominar a banca do seu concurso, do seu processo seletivo, do seu vestibular. Então, exemplo, dominar a técnica é excelente, é muito importante, é a base de fato, mas entender a linguagem da banca examinadora é essencial. Até pouquíssimo tempo, a banca FGV, ela tinha como perfil mais uma análise mais contextual das coisas. Então, exemplo, eu não costumo dizer que a banca FGV é muito técnica, ela é mais contextualizada. Ela tem muito mais jogo de sentido, muita interpretação, até a parte também gramatical, ela também, exemplo, é muito contextualizada. Então, parte por um sentido além da técnica. Só que nos últimos concursos, a FGV está entrando muito mais na parte técnica de gramática. Então, claro que existem certos conteúdos que eles gostam muito de cobrar, e ao longo das aulas eu vou sempre estar enfatizando quais são esses conteúdos, se merece dar mais atenção ou não, mas a gente precisa estar preparado para absolutamente tudo. Certo? Então, exemplo, eu acho que pode vir sim com essa pegada que
ela já possui de ser um pouco mais contextualizada, mas a gente também vai se preparar, sim, para a parte técnica. E para muitas pessoas, a parte técnica, ela é muito desafiadora, porque gramática, para muita gente, é insuportável. Mas eu sempre costumo dizer que gramática para as pessoas é muito difícil, porque a nossa base escolar é muito complicada, é muito deficiente. Porque muitas vezes a língua que a gente fala é diferente da língua que a gente escreve. E a gente só tem essa visão da gramática para decorar, quando na verdade o intuito deste projeto é fazer com que gramática seja até fácil. Porque a gente tem que aprender a usar a prova de língua portuguesa a nosso favor. Até porque, dentre as áreas da prova, português normalmente é a área que tem o maior número de questões, normalmente é o maior número de peso, normalmente é a maior prioridade em termos de empate. Mas quando você inicia a prova pela parte de língua portuguesa e já está ganhando uma maturidade de prova, tendo uma visão mais madura ao que está ali apresentado, você já se empodera muito ao longo da prova. Isso dá muita autoconfiança. E a ideia é essa, certo? Vê, normalmente, percebam que eu não estou falando sempre, mas normalmente o perfil da prova da FGV, principalmente em português, ele é associado a um viés focado mais no aspecto textual, mais contextualizado. Nós temos questões interpretativas que muitas vezes estão associadas ao sentido global do texto, à inferência, à intenção do autor, ao objetivo dele. Detalhe, quando eu falo de inferir, eu me refiro à conclusão a que a gente pode chegar dentro de um contexto, dentro de um texto, dentro de uma parte que a própria questão está dizendo, a respeito de uma fala, de uma expressão, certo? Então, isso é inferência, é puramente interpretação. Em relação à gramática, geralmente a banca não exige tanto conhecimento técnico, mas sim a abordagem de uma gramática relativamente mais contextualizada. Porém, isso vem mudando com o tempo. Nos últimos anos, a banca se mostrou mais diversificada em relação aos aspectos de português. De certa forma, hoje, a FGV ela se configura de forma híbrida, abordagens interpretativas, sim, e gramaticais de forma explícita e técnica, o que faz com que a FGV atenda às demandas dos órgãos contratantes e da concorrência. Até porque, se a grande maioria faz isso, a própria banca não quer ficar para trás. Então, eu estou percebendo que nos últimos concursos, apesar deles manterem ainda a originalidade específica da banca FGV, eles estão trazendo um viés gramatical ainda mais técnico, mais padrão tradicional, certo? E a gente tem que estar, de fato, preparado para o que vier, ok? Vê só. Presta atenção todo mundo. Ó, em relação aos cargos do processo simplificado IBGE, temos agente de pesquisas e mapeamento, APM, e supervisor de coleta e qualidade, certo? Ok, excelente. Guilherme, você acha importante estudar todo o conteúdo que está ali no edital? Sim, porém de forma inteligente. Como assim? Quando a gente recebe o edital e vai verificar o conteúdo programático, a gente recebe aquilo de forma seca, ou seja, aqueles conteúdos organizados de forma completamente aleatória. Se você for seguir aquela ordem, você pode até conseguir, mas a chance de você se perder é enorme, principalmente se você não tiver uma base boa de gramática. Se perde fácil. Então, termina sendo muita coisa para pouco tempo. Então, precisa, de fato, de uma organização e de um estudo inteligente. Fato. E outro detalhe, né? De um material de muita qualidade, que seja direto, claro, objetivo, didático, certo? Vê só, por que eu estou falando isso? Quando a gente aprende português na escola, termina sendo algo relativamente decoreba, no sentido gramatical, normalmente, certo? Se eu analiso a gramática, principalmente com foco em concurso público, para fins didáticos, eu posso dividir a gramática em partes. Eu tenho a parte textual, eu tenho a parte da morfologia, que já já eu mostro, eu tenho a parte da semântica e a parte da sintaxe. Se eu fosse você, eu anotaria gramática e as suas ramificações. Eu tenho a parte de texto, ou seja, aos aspectos textuais, eu tenho a parte da morfologia, eu tenho a parte da semântica e eu tenho a parte da sintaxe.
O edital não estava organizado como está aqui, não, tá? Eu que organizei isso para que fique muito melhor para vocês estudarem sozinhos e principalmente para que tenham uma perspectiva muito melhor sobre gramática. Sobre os aspectos textuais, o que temos? Questões que falam sobre interpretação e compreensão de texto, isso é clássico. Interpretar e compreender o texto são coisas diferentes. Interpretar é eu conseguir chegar à conclusão de algo que está presente no texto. Então, quais são as expressões ou palavras que normalmente estão presentes em questões de interpretação? Inferir, deduzir, concluir. E compreensão de texto, eu falo de algo que literalmente vai estar no texto. Então, claro que ali vai ter uma pergunta, um comando, e o que eles perguntarem vão estar no texto. Assim, o que eles perguntarem, as informações vão estar literalmente no texto. Isso é compreensão de texto. Claro que normalmente a maior tendência é interpretação, sem dúvida, porque requer um pouco mais de maturidade do candidato. Organização estrutural dos textos, marcas de textualidade como coesão, coerência e intertextualidade. Coesão são marcas linguísticas presentes no texto, modos e tempos verbais diferentes, advérbios, conjunções, preposições, são elementos que vão ligar o texto e vão dar ideia de fluidez ao texto. São marcas coesivas. Coerência é o sentido do texto todo, o início, meio e fim, a relação de linearidade dos acontecimentos, de quebra da narrativa, ou seja, é a coerência, é o sentido completo do texto. A intertextualidade é um recurso textual usado para dar referência a vários outros textos para a montagem de um texto original. Então, eu tenho citação, eu tenho paródia, eu tenho paráfrase, são recursos textuais usados para a montagem de um texto original, a partir de outras referências textuais. Perfeito. Modos de organização discursiva, descrição, narração, exposição, argumentação e junção, tudo isso vai ser devidamente explicado, certo? Características específicas de cada modo, os tipos textuais, informativo, publicitário, propagandístico, normativo, didático e divinatório, características específicas de cada tipo, parou. Este edital, ele me chamou muita atenção em um aspecto. Vê só, normalmente, em concursos públicos, em vestibulares, em provas em geral, na parte de língua portuguesa, quando eles afirmam a tipologia textual, normalmente, os editais afirmam narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo. Esses são os tipos textuais mais comuns em todas as gramáticas. A FGV colocou descritivo, narrativo, dissertativo e injuntivo nos modos de organização do discurso. E os tipos textuais, eles colocaram outros: informativo, publicitário, propagandístico, normativo, didático e divinatório. Guilherme, esses tipos textuais existem? Sim. Então, se eles especificaram isso no edital, a chance de cair é enorme. E vocês precisam entender a diferença entre eles. Claro que eu vou explicar a diferença de cada um. E eu juro que vai fazer total sentido. Basta vocês ficarem muito concentrados, não necessariamente naquilo que está aqui apresentado, mas no que eu estou falando. Eu juro que vai ajudar muito. Qualquer coisa, volta ao vídeo, anota para que tudo fique muito claro na cabecinha de vocês, certo? Textos literários e não literários, ok? Tipos de discurso, discurso direto, indireto e indireto livre, tranquilíssimo, vou explicar, e registro de linguagem, principalmente, gente, esses registros de linguagem no assunto voltado a problemas da norma culta, onde, aonde, se não junto, se não separado, mal com L, mal com U, de encontro A ao encontro de, a domicílio, em domicílio, enfim, são recursos que normalmente a gente usa no dia a dia e que são associados a seus devidos contextos, beleza? A gramática também, ela se divide em morfologia. A morfologia, de forma direta, está associada ao estudo das classes gramaticais e à estrutura e formação das palavras. Então, é nesse setor gramatical aqui
que a gente estuda substantivo, adjetivo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição e a estrutura e formação das palavras. Radical, vogal temática, tema, desinência, derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva, imprópria. Guilherme, preciso saber tudo isso? Deveria, desde a base. Mas as aulas serão direcionadas para o que certamente o concurso vai cobrar. Porque neste momento é hora de estudar de forma inteligente, ativa, e eu preciso muito estar próximo a vocês nisso. Certo? Verbetes, que são palavras que são dicionarizadas, então as definições técnicas ou objetivas delas, muito presente em dicionários. Questões ligadas ao vocabulário, como neologismo, que é justamente aquele recurso linguístico de criar uma nova palavra dentro de um contexto e dentro de um significado também. Arcaísmos, que são palavras que com o tempo entram em desuso. Estrangeirismos, que são palavras de fora, mas que são aportuguesadas com o uso delas, né? E questões claramente ligadas à ortografia. Ótimo, perfeito. Outro setor gramatical, a parte da semântica. Detalhe, quando eu falo de semântica, gente, eu falo de sentido, de significado, ambiguidade, polissemia, sentido figurado, sentido próprio. Ó, sentido próprio, ele também pode ser chamado de sentido real, sentido literal ou sentido denotativo. Sentido figurado é sentido imaginado, conotativo, certo? Antônimos, sinônimos, parônimos e hiperônimos. Ó, antônimos, palavras diferentes, com significados também diferentes. Bonito, feio, legal, chato, rico, pobre, beleza. Sinônimos, palavras diferentes com significados semelhantes. Bonito, belo, inteligente, esperto, certo? Parônimos são palavras parecidas, ou no som ou na grafia. Então, eminente, iminente, ratificar, retificar, certo? Hiperônimos. Hiperônimo é um tipo de palavra ou é um recurso linguístico que muitas vezes a gente atribui a palavras para que elas tenham sentido macro, sentido geral, sentido amplo. E as ramificações dos hiperônimos a gente chama de hipônimos. Exemplo, se eu pego a palavra hospital, hospital é uma palavra hiperônima. Agora, se eu falo pacientes, médicos, enfermeiros, maca, aí são palavras que são associadas à palavra hiperônima hospital. Então, essas outras palavras são hipônimas e hospital, nesse contexto, é uma palavra hiperônima, certo? Então, sentido macro, sentido e sentido micro. Joia. Polissemia é um recurso linguístico associado a diferentes significados. Então, é quando uma palavra ela pode ter vários usos em contextos completamente diferentes. Exemplo, manga. A palavra manga, ela pode ser atribuída à fruta, ela pode ser atribuída a uma parte da roupa, a manga da camisa. Aqui no Nordeste tem o verbo mangar, que é o verbo que tem a associação ao tirar onda, ao zombar. Então, veja, vários contextos com usos diferentes e com significados diferentes. Isso é polissêmico. Poli, vários, e sêmia, ou semia, significados, certo? Ambiguidade que tem relação direta com duplo sentido, só que tudo isso depende do contexto, certo? A parte que mais cai de gramática é a parte de sintaxe, e quando eu falo de sintaxe, eu falo de estrutura. Aqui fala sobre oração, período, tipos de sujeito, tipos de predicado, período simples, período composto, orações coordenadas, orações subordinadas, uso da crase, uso da vírgula, ordem direta, quebra da ordem direta, certo? Então, assim, é uma área bem ampla, porque eu estou associando ao sentido estrutural de uma oração, certo?
E aqui, como recurso bônus, a parte de funções da linguagem, que normalmente cai muito em qualquer tipo de prova de português, certo? Isso a gente vai vendo gradativamente. Bora estudar, bora trabalhar. Seguinte, concentração total. A parte dos tipos textuais, seguinte. Tipos textuais são estruturas que organizam o discurso, caracterizando-se pela predominância de uma função comunicativa e por recursos linguísticos específicos. São classificações amplas que descrevem a natureza original do texto, independentemente do contexto ou do propósito da comunicação. Seguinte, normalmente, em editais de língua portuguesa, de prova de língua portuguesa, quando eles cobram a parte de tipologia textual ou tipos textuais, tanto faz, a gente tem como tipos textuais, de fato, assim, certos, tipo textual narrativo, tipo textual descritivo, tipo textual dissertativo e tipo textual injuntivo, curiosamente também chamado de instrucional, certo? Esses 4 tipos textuais, eles são clássicos em qualquer gramática, certo? Certo? No presente edital, esses tipos textuais, eles foram organizados como modos de organização do discurso. Guilherme, o que é que muda? Nada. Mas eu preciso que vocês dominem isso aqui. Porque dominando isso aqui, o que vier vai ser lucro, certo? Primeiro ponto, a diferença entre tipo textual e gênero textual. São coisas diferentes. Tipo textual. Os tipos textuais são 4: narrativo, descritivo, dissertativo e injuntivo. Joia. Gêneros textuais são vários, infinitos. Diariamente tem gênero textual sendo criado, tanto gênero textual quanto gênero digital. Exemplo, o Instagram é um gênero textual. Ali tem uma forma de comunicação, tem um tipo de texto também, tem uma forma de se comportar, a forma de interagir. O Twitter, o X, também é um tipo, é um gênero textual. É, notícia, reportagem, editorial, carta aberta, tudo, romance, mito, crônica, conto, receita, horóscopo, tudo isso é gênero textual, tudo. Então, são infinitos, cada um com a sua finalidade comunicativa. Joia. Então, gêneros textuais, os gêneros digitais, mas assim, os gêneros textuais em si, englobando tudo, eles são infinitos. E cada um, de fato, se comporta à sua maneira. Então, significa dizer que os gêneros textuais, que são enormes, são infinitos, são vastos, eles estão inseridos nos tipos textuais. É isso, Guilherme? Exatamente. Certo? Calma. Ó, o tipo textual narrativo, para o texto ele ser considerado narrativo, ele precisa ter as seguintes características: tempo, lugar, enredo, personagens, verbos de ação. Guilherme, por que verbos de ação? Porque dentro de um texto narrativo, eu vou ter uma sequenciação dos acontecimentos, uma sequenciação da narrativa. A história tem início, meio e fim. Tem o início, a ambientação da história, então tem essa relação de tempo e lugar. Tem personagens para sustentar a narrativa. Tem o clímax, tem a complicação, tem um desfecho. Então, tudo isso faz parte de um tipo textual narrativo. Gêneros textuais que pertencem ao tipo textual narrativo: romance, conto, fábula, mito, crônica. A crônica, por exemplo, é um gênero textual que pertence ao tipo textual narrativo e que cai muito em prova. Por quê? Porque a crônica é um gênero que tem essa relação de texto narrativo, sim, porque tem personagens fictícios ou não, e é um gênero que fala sobre algo ou sobre alguma temática ligada ao cotidiano, a partir de uma reflexão sobre algum assunto social, mas que tem sim relação direta com o cotidiano. Essa é a grande característica de uma crônica, certo? Descritivo, o tipo textual descritivo, como o próprio nome já diz, a ideia é descrever. Essa descrição pode ser física ou psicológica.
E para o texto ser caracterizado como descritivo, ele não vai ter necessariamente verbos de ação, porque não tem essa sequenciação de acontecimentos. A ideia aqui não é narrar, a ideia é descrever. Então, para eu descrever, eu vou fazer o uso de adjetivos, que consistem numa classe gramatical que tem como principal ideia qualificar, caracterizar algo. Então, estou descrevendo, estou caracterizando e a partir de verbos de ligação, ser, estar, parecer, permanecer, continuar, andar e ficar. Ela é bonita, é inteligente, é esforçada, a casa está organizada, há móveis na sala, está cada vez mais moderna, enfim. Então, eu estou descrevendo uma pessoa, um ambiente, então, é um tipo textual descritivo. Joia. Tipo textual dissertativo. O texto dissertativo, ele pode ser de dois tipos. Expositivo, quando a ideia é só informar, é só expor informação, e argumentativo, que tem a defesa de um ponto de vista. Exemplo, as redações de vestibulares tradicionais é um tipo textual dissertativo argumentativo, porque ali vai ter um tema, vai ter um assunto a ser falado, você vai defender o seu ponto de vista, sendo pessoal ou impessoal, mas ali tem uma opinião a ser defendida. Então, por isso que é argumentativo. O expositivo é literalmente a informação pela informação. Exemplo, uma notícia, uma reportagem, o foco é apenas o quê? Informar. Dissertar, contar algo, mas a partir de um viés impessoal, expositivo. Ó, exemplos de tipo textual, ó, exemplos de gêneros textuais do tipo textual dissertativo. Redação, artigo de opinião, editorial, carta aberta, manifesto. Perfeito. Texto injuntivo, também chamado de instrucional. O intuito é o quê? Orientar, instruir, prescrever. Exemplo, horóscopo, manual de instrução, bula, certo? Receita. E em tipos textuais injuntivos, nós temos a presença de verbos no imperativo, que são aqueles verbos que fazem uso da ordem, do pedido, do conselho, da instrução, mexa, acrescente, faça, pense, planeje, são verbos no imperativo, que muitas vezes estão presentes no tipo textual injuntivo. Certo? Ó, segundo também o edital, nós temos também alguns tipos textuais complementares. Ó, o texto informativo, como o próprio nome já diz, a ideia é o quê? Informar. Ele tem como ideia transmitir dados, conhecimentos de forma clara e imparcial. Ou seja, notícias, verbetes, reportagens, documentários, ou seja, a ideia é informar. Texto publicitário. Cuidado, porque às vezes vocês podem tranquilamente se confundirem com o texto publicitário e o texto propagandístico, porque eles são, assim, aparentemente similares. O texto publicitário, a ideia é convencer, atrair o consumidor normalmente para uma compra a partir da persuasão, certo? Ou seja, do convencimento. O texto propagandístico, ele é aparentemente similar ao publicitário, só que a ideia aqui é difundir ideias, é mudar hábito, é mudar comportamento. Exemplo, eu tenho um cartaz, um outdoor que fala sobre bebidas alcoólicas no trânsito. Então, como eu quero mudar comportamento de motoristas ao volante, então a ideia é o quê? Mudar hábito, postura, comportamento para alguma finalidade social. Então, nesse caso, não seria publicitário, seria propagandístico. Então, termina sendo uma sutil diferença, certo? Mas que na prova, se a pessoa não dominar esse conceito, pode tranquilamente errar a questão. Tipo textual normativo, a ideia é estabelecer regras, leis, direitos, deveres, a fim de organizar a vida social, jurídica, educacional, administrativa e, claro, que a partir de um viés formal, direto e objetivo. Didático, o intuito é ensinar a partir de um viés lúdico, e claro que o foco é a aprendizagem. E o divinatório, que é um tipo textual muito pouco falado, que pode cair tranquilamente, se trata de um texto que possui a ideia de difundir
previsões, geralmente com base em interpretações não científicas e sim em crenças, como em horóscopo, como em tarô, como em profecias de várias maneiras, mas eu falo de um tipo de texto que muitas vezes tem questões ligadas a crenças e à religião, beleza? Bora ver isso na prática? Vê só. Entendam. A gente fechou uma parte aqui teórica e a gente vai ver a prática aqui com muita profundidade. E em seguida, a gente vai ganhando forma nas nossas aulas para que vocês entendam que algo que possivelmente até pouquíssimo tempo era muito complicado pode até ser fácil. Certo? Ó, considerando os aspectos semânticos e estruturais do texto, assinale a opção que apresenta uma análise adequada quanto à tipologia textual. Vê só. Nitidamente, pelo comando, nós percebemos que se trata de uma questão que fala sobre tipos textuais, né, tipologia textual, mas eu também quero enfatizar uma questão: aspectos semânticos e estruturais. Eu disse, se a gramática fala sobre semântica, eu falo de sentido, de significado de algo, certo? Semântica, sentido. Sentido figurado, sentido real, sentido conotativo, denotativo, sinônimo, antônimo, ambiguidade, polissemia, isso tudo é semântica, joia. E quando eu falo de estrutura, eu falo de algo ligado à sintaxe. Então, aqui, tranquilamente, a própria questão, ela poderia falar, considerando os aspectos semânticos e sintáticos do texto, então fica a dica, tá? Porque a prova pode trocar essas palavrinhas. Tá, mas vamos para o texto. O livro é relativamente grosso, de capa dura na cor vermelha, com grandes letras na capa, destacando-se o nome do autor. Em seu interior, as páginas estão impressas em duas colunas com letras pequenas e muitas observações no pé da página. Parou. Não sei se notam, mas aqui não tem a menor possibilidade de ser um tipo textual narrativo, porque aqui não tem verbo de ação, gente. Aqui tem adjetivos, que eu estou caracterizando o livro, e aqui eu tenho verbos de ligação, que é o verbo ser, o estar, aqui no estão. Por quê? Porque eu estou caracterizando o livro, eu estou descrevendo fisicamente o livro. Então, aqui, qual seria a melhor alternativa? Classifica-se como texto descritivo, com o observador indicando dados de fora para dentro. Porque eu estou falando sobre o livro do ponto de vista físico dele, da parte externa, e à medida que eu estou descrevendo, eu estou, de fato, enfatizando o livro também na parte interna. Mas aqui caracteriza nitidamente um tipo textual descritivo. Perfeito. Faz jus à definição e também com tudo que está, de fato, associado ao texto. Essa descrição completamente física do livro. Ok? Sim. Ó, sobre a significação e a estruturação desse pequeno texto, assinale a afirmativa correta, certo? Ó, de todos os materiais produzidos pelo fogo primitivo, o granito é o menos simples e o mais variado. Ele é ordinariamente composto de quartzo, feldspato e mica. Dessas substâncias, a mais fusível é o feldspato. Não sei se notam, mas aqui eu estou apenas descrevendo o granito, mas a partir de um tom explicativo, a partir de um tom didático. Perfeito. Ó, mostra um texto narrativo. Não, porque aqui não tem verbos de ação, não tem personagens, não tem sequenciação dos acontecimentos, não tem enredo, então não é narrativo de forma alguma. As relações lógicas entre as frases do texto mostram a prioridade das relações causa-consequência. Aqui só seria, gente, se fosse argumentativo, por exemplo, mas aqui não tem nada a ver. Exemplifica um texto explicativo, ou didático, ou lúdico, que mostra a origem e a composição, além de propriedades do granito. Perfeito. O objetivo central do texto é instruir ou ensinar, daí que sua linguagem seja simples, com vocabulário corrente. Aqui, gente, veja, não é que ela está errada, mas aqui tem uma palavra que, de fato, elimina a alternativa, que é instruir. Instruir se encaixa no texto injuntivo, o que aqui não é o caso. Ensinar, ok, mas instruir, não.
Trata-se de um texto argumentativo em que o autor defende a superioridade do granito sobre outros materiais. Aqui, viagem total, aqui não tem defesa nenhuma de ponto de vista, só tem apenas um tom de fato explicativo, lúdico, didático, acerca da origem e da composição do granito. Perfeito. Letra C. Joia. B. Sobre os textos informativos, assinale a afirmativa correta. Texto informativo. A ideia é o quê? Informar. A partir de uma linguagem imparcial, direta, clara, objetiva, certo? A respeito de algum fato, algum acontecimento, algum assunto. Letra A. O texto informativo dá a conhecer uma sequência de ações de um determinado personagem. Isso é texto narrativo. Sequência de ações, verbos de ação, tempo, lugar, enredo, personagens, certo? B. O texto informativo procura convencer alguém sobre a utilidade de algum conhecimento. Se a ideia é defender um ponto de vista a partir de um convencimento sobre algum tipo de tema, de assunto, de conhecimento, como foi aqui, é um tipo de texto argumentativo, né? Ou seja, dissertativo, argumentativo. Não é o caso. A própria questão quer informativo. O texto informativo procura ensinar algo com o objetivo desse ensinamento prolongar-se por toda a vida. Se o intuito é ensinar, é didático, não é informativo. No texto informativo, a informação já é conhecida do destinatário, mas ainda conserva utilidade. Gente, se a ideia é informar, não necessariamente a informação já é conhecida pela pessoa que vai ter acesso ao texto informativo. Talvez seja um tipo de informação nova. Então, assim, eu não posso afirmar isso. Letra E, no texto informativo, um emissor, ou seja, o autor, se dirige a um destinatário para modificar seu estado de conhecimento. Cuidado com essas alternativas que não ficam muito explicadas assim, mas esse modificar o estado de conhecimento está ligado ao acréscimo de informações. Então, por isso que aqui nesse caso, letra E. Ó, aqui a correção, então, perfeito. Tudo tomando como base o que foi dito, ok? Seguindo, ó, essa questão muito padrão FGV, muito, se concentrem. Por quê? Porque muitas vezes, na parte de gramática da banca FGV, às vezes, além de terem que dominar a parte técnica, vocês precisam também ter a técnica da abstração que a FGV exige, infelizmente. Ó, observe o seguinte trecho descritivo, que tem por tema uma paisagem de mata. Então, o próprio comando afirma que aqui é um trecho descritivo. Guilherme tinha dito que texto descritivo tem presença de adjetivos, verbos de ligação e não de ação, ou seja, ligação, ser, estar, parecer, permanecer, enfim. E essa descrição pode ser do tipo física ou psicológica. E aqui o próprio comando tinha dito que essa descrição está ligada a uma paisagem de mata. Joia. A técnica descritiva desse texto é a de mostrar a paisagem. Aí vamos lá. A trilha era estreita a trilha era estreita e em ladeira íngreme, mas a paisagem aos lados era magnífica. Muitos arbustos de pequeno porte logo ao lado, mais árvores frondosas mais ao fundo, tudo muito verde e com aspecto bem cuidado. Conforme subia o caminho, a quantidade de árvores ia crescendo, assim como o cansaço dos caminhantes. Certo, aqui é uma descrição de uma paisagem, certo, de mata, verde, ok. Não sei se notam, mas ele está numa trilha. Então, nitidamente, o observador está em movimento. Aí, vê só, com o observador em movimento e paisagem estática, com o observador estático e a paisagem em movimento, com o observador e a paisagem em movimento, com o observador e a paisagem estáticos e com vários observadores e paisagem variada. Gente, viagem total, eu sei, eu super reconheço, mas vamos entender a lógica. Se é uma trilha e a pessoa diz que a paisagem aos lados era magnífica, então ela está em movimento. E por uma questão lógica, os elementos físicos dessa natureza, eles ficam estáticos. O que está mudando é a perspectiva de quem está observando. No caso, assim, sem sombra de dúvidas, aqui, para além de uma questão gramatical, e sim por uma questão lógica, o observador está em movimento e a paisagem estática. É óbvio. Então, sem dúvida, letra A. É um tipo de questão que, assim,
Exige um certo conhecimento gramatical de trecho descritivo, sim, mas neste caso aqui, não necessariamente. É mais, com certeza, questão de lógica. Certo? Ó, todos os segmentos abaixo são exemplos de textos narrativos, à exceção de um, por ser descritivo, assinale. Então, aqui tem 4 alternativas que são textos narrativos, e uma é um trecho, uma possui trecho descritivo. Ó, os carros todos pararam no sinal e logo depois arrancaram em velocidade, aqui nitidamente narrativo. Porque aqui eu tenho verbos de ação, ó, pararam, arrancaram, e aqui eu falo de carros, que termina sendo personagens, certo? E tenho, assim, uma sequenciação da narrativa. Perfeito. B, a praça estava cheia de gente. Aqui estava, verbo estar, ligação e não ação. E aqui eu estou caracterizando quem? A praça. Então, aparentemente, é letra B, que é um trecho descritivo. Muitas crianças iam para o colégio, enquanto muitos trabalhadores passavam com suas ferramentas. Tá. Aqui, nesse segundo período, apesar de possuir verbos de ação, mas o início dele já é tipicamente de descrição. Então, até então, letra B. C. Os camelôs se aproximaram dos carros, colocaram no espelho lateral os produtos que vendiam e esperaram o sinal abrir para recolhê-los. Nitidamente, narração. Verbos de ação, personagens, sequência. Todos os dias a mesma coisa. Acordou às 7, liberou o cachorro para o quintal e preparou a comida dos gatos. Sequenciação da narrativa. Perfeito. Trecho narrativo. O foguete com satélite partiu numa nuvem de fumaça, elevou-se rapidamente para, em seguida, explodir. Sequenciação da narrativa. Então, dentre as possibilidades, a única que possui trecho descritivo, sem dúvida, a letra B. Até porque é a única que possui verbo de ligação e caracteriza um elemento, que nesse caso aqui, a praça. Joia? Pode estudar. Todos os segmentos abaixo, então aqui é tipicamente o nosso gabarito e bate com tudo que eu falei. Quanto ao aspecto ligado a questões discursivas, a característica narrativa associa-se à presença de verbos num pretérito perfeito, ou seja, passado, e a sucessão de acontecimentos. A única que difere é a letra B, por ser descritivo. Perfeito. Ó, assinale a frase a seguir que apresenta a estrutura de uma definição lógica como a dos dicionários. Gente, quando a gente pega um dicionário, claro que ali a gente vai ter o significado de várias palavras, certo? E aquela definição de forma clara, literal, objetiva, direta, aquela definição a gente chama de verbete. Aí vê só, tomando como base o que está presente nos dicionários, porque aqui a própria questão foi até tranquila, que disse, ó, tomando como base a estrutura de uma definição presente nos dicionários, mas a própria questão, ela poderia falar, ó, tomando como base o que se entende sobre verbetes, assinale a alternativa que melhor o define. Poderia. Aí vê só, letra A, o açúcar é o sal da vida. B, nada é a fama, ação é tudo. C, o acaso é um Deus e um diabo ao mesmo tempo. D, o que chamamos acaso talvez seja a lógica de Deus. Letra E, acidente é uma ocorrência inevitável devido à ação de imutáveis leis naturais. Gente, do ponto de vista técnico, nitidamente a letra E. A letra E, até pela definição lógica, clara, direta, nitidamente a letra E aqui um grande exemplo de verbete. Até porque verbete é um texto informativo que explica o significado e a origem de uma palavra ou conceito. Encontrado em dicionários, enciclopédias, glossários, certo? Então, nitidamente a letra E. Ok? Tipos de discursos literários também presentes no edital, tá? Ó, de forma muito direta, existem 3 tipos de discursos: discurso direto, indireto e indireto livre. O discurso direto, ele de fato reproduz, de fato assim reproduz, ele transcreve a fala literal de personagens. Então assim, não tem paráfrases. Eu realmente reproduzo em travessões, normalmente, a fala daqueles personagens. Então, tipo, é a transcrição exata da fala do personagem sem interferência do narrador. E normalmente tem-se a presença de verbos no presente e marca a ideia completamente de pessoalidade. Por quê? Porque eu literalmente reproduzo aquele diálogo.
Então, é um discurso direto. O discurso indireto é como se fosse uma tentativa de reproduzir a fala do personagem, mas usando as palavras do narrador, mediando a comunicação. E o indireto livre é a fusão do direto e do indireto. Exemplo. Exemplo de um discurso direto. Esses dias, minha mãe disse, dois pontos, vá trabalhar. Eu coloquei as aspas, porque certamente foi como ela de fato falou. Discurso direto. Eu reproduzo literalmente a fala. Aqui poderia ter as aspas, ou um travessão para marcar um certo diálogo. Então, isso caracteriza muito o discurso direto. Pegando essa mesma frase e transformando-a em discurso indireto. Esses dias, minha mãe me disse para ir trabalhar. Eu parafraseei, coloquei isso a partir do ponto de vista de quem está narrando aquele determinado acontecimento. Discurso indireto. O narrador reproduz a fala, certo? E o indireto livre, Flávia estava cansada e logo se deitou. Aqui, tipicamente, marca de um indireto. Aí vê, ela precisava trabalhar em poucas horas. Também mantém. Acordei desesperada, ou seja, aí já tem a fala de Flávia. Então, aqui se mescla discurso direto e indireto livre. Aliás, se mescla discurso direto e indireto. Logo, a gente tem, nesse caso, um discurso indireto livre. Perfeito? Juro que faz muito sentido, tá? Mas espero que tenha dado tranquilamente para entender. Ó, todas as frases a seguir estão descritas em discurso indireto. Então, aqui a gente tem a paráfrase, ou seja, a fala do narrador, e a questão quer que a gente marque a opção em que a reescritura dessa frase esteja em discurso direto e de forma correta. Prestem muita atenção, tá? Porque é uma questão extremamente inteligente. Ó, letra A. No primeiro dia de aula, o professor de artes marciais disse aos alunos que exigia ordem e disciplina. Aí, eu exijo ordem e disciplina. Gente, de cara é essa. Porque, vê, no discurso indireto, eu tenho a fala do narrador, e ele diz que o professor de artes marciais disse aos alunos que exigia ordem e disciplina. Se eu quero pegar esse discurso e quero transformá-lo no discurso direto, eu agora preciso representar como esse professor disse. E ele disse, eu exijo ordem e disciplina. Então, eu transformei perfeitamente o discurso indireto em discurso direto. Perfeito, letra B. Vamos ver as outras. Ó, fica bem mais fácil assim, ó. B. O piloto declarou na investigação que seus reflexos não funcionaram porque estava cansado demais. Aí agora eu preciso reproduzir em discurso direto a fala do piloto. Os meus reflexos não funcionam porque estou cansado demais. Não tinha esse meus, mas para eu manter essa relação de pessoalidade, preciso ter. Então, tchau, letra B. C. Quando passei por ele, o aventureiro estava dizendo que tinha valido a pena voar, ainda que fosse para descobrir novos aspectos de coisas conhecidas. Discurso indireto. Ah, ok. Aí, valer a pena voar? Não, gente. Eu preciso, de fato, reproduzir a fala do aventureiro. Valeu a pena voar, ainda que tivesse sido apenas para descobrir novos aspectos de coisas conhecidas. Perfeito. D. O médico disse ao pai do menino que seu filho precisava realizar uma cirurgia. Então, agora preciso reproduzir em discurso direto a fala do médico. Seu filho precisa realizar uma cirurgia. Aqui não é meu filho, porque o filho não é do médico, é o do paciente. Entendeu? Então, seu filho precisa realizar uma cirurgia. Joia. Letra E. Meu pai me tinha dito que não estava contente comigo. Então, agora eu vou reproduzir a fala do pai. Eu não estou contente com você, meu filho. Perfeito. Então, a única aqui se encaixa, dentre aqui as possibilidades, letra A. Perfeitamente. Qualquer coisa, volta o vídeo e tenta, de fato, entender tudo com muita profundidade. Beleza? Garanto que está sendo tudo muito claro, direto, lúdico, para que fique no melhor entendimento possível para vocês. Ok? Vê. Este assunto, ele vem caindo bastante nas provas da FGV, é um assunto que eu chamei de problemas da norma culta, só que no edital ele está também falado de registros da linguagem também. Ele se insere nesse mesmo ramo, certo? Vê só,
São casos que normalmente a gente tem dúvida no dia a dia, e que eu acho que termina sendo muito prudente, porque a banca, na parte de gramática, vem cobrando certos conceitos de gramática que normalmente a gente desconhece realmente por besteira. Então, eu elenquei aqui os principais casos da norma culta, que normalmente são casos que, dentro de um contexto, são usados de forma completamente diferente, certo? Vê, mal com L e mal com U é o clássico, todo mundo sabe que mal com L é o contrário de bem e mal com U é o contrário de bom, joia. Gramaticalmente, morfologicamente, mal com L é um advérbio, então ele é impessoal, ele não muda nunca, normalmente é um advérbio de modo, e o mal com é um adjetivo, então varia em gênero, número, certo? E muitas vezes também, por ser um adjetivo, ele vai se flexionar, certo? Exemplo, ele estava mal-humorado hoje. Então, aqui, ó, ele estava bem-humorado hoje. Então, nesse caso, como pode trocar para bem, então, nesse caso, mal com L. E aqui, gramaticalmente, é um advérbio, porque eu estou falando do modo como ele estava. Joia, invariável. O vilão do filme era mal, o vilão do filme era bom, então mal com U. A vilã do filme era má. Então aqui mudou a grafia, por quê? Porque isso aqui é um adjetivo. Então, adjetivo é uma classe gramatical variável. Aqui masculino e aqui feminino. Perfeito. E aqui, tranquilamente, lembrando do bem e do bom, tranquilamente dá para associar. Beleza? Sem sombra de dúvidas. Onde e aonde? Vê, normalmente, as pessoas sabem que o onde não dá ideia de movimento, aonde dá ideia de movimento. Só que para muitas pessoas isso fica ainda muito abstrato. Na dúvida, gente, o onde ele é usado quando dá a ideia de lugar fixo, estado de permanência. O aonde ele dá a ideia de movimento, sim, mas ele também pode ser associado porque ele equivale ao para onde. Exemplo, onde você vai passar as férias. Então, aqui dá a ideia de lugar fixo. Então, onde? Tais onde é onde, e não tais aonde, é tais onde, porque faz alusão ao lugar fixo, estático. A casa onde moro. Beleza. A escola onde estudo, lugar fixo, estado de permanência. Este é o shopping onde comprei o meu celular, onde estado fixo, estado de permanência, lugar. Agora, vê só, aonde você vai? Se eu trocar aqui para onde, então tem sentido. Então, para onde você vai? Então, se aqui tem valor de equivalência a para onde, então, nesse caso, seria aonde. Não sei aonde vou agora, ou seja, não sei para onde vou agora. Então, aonde também. Beleza? Para muitas pessoas, a chave girou agora. Nunca tinham parado para pensar nisso. Mas é esse, certo? Mais sem o i e mais com o i. Mais sem o i dá a ideia de oposição, contraste, adversidade. Ele equivale ao mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. E o mais com i indica adição, quantidade, intensidade. Então, vê. E ele é o contrário de menos. Ó, eu preciso um pouco mais de cautela, eu preciso um pouco menos de cautela. Então, aqui, ideia de intensidade e quantidade. Então, com I. É necessária a presença de mais pessoas, de menos pessoas. Então, mais com I. Eu estudei muito, porém, não estou confiante para a realização do exame. No entanto, entretanto, mais. Então, nesse caso aqui, sem o I. Os livros não só instruem, mas também divertem. Ideia aqui de adição, sim, mas aqui nós vamos estudar que no assunto de conjunções coordenadas, o mais acompanhado do também, ele é escrito sem o i, certo? Se não junto e se não separado, se não junto, ele equivale a caso contrário ou a não ser, e se não separado, ele equivale ao estado de oração subordinada condicional, ou seja, ele equivale a caso não. Exemplo, vamos terminar hoje, senão não será possível terminarmos amanhã. Ou seja, vamos terminar hoje, caso contrário, não será possível terminarmos amanhã. Então, nesse caso, é junto. Não fazia mais nada se não trabalhar e estudar. Não fazia mais nada a não ser trabalhar e estudar. Então, se não, junto. Aí, vê só. Se não terminarmos nosso trabalho hoje, não teremos salário.
caso não terminarmos nosso trabalho hoje, não teremos salário. Então, se não junto, é igual a caso contrário ou a não ser, e se não separado, equivale a caso não. Beleza? Revisem isso porque é muito importante. Mas só pela explicação relativamente didática, eu acho que já ajuda muito, certo? Porque eu selecionei os pontos principais. Afim junto e afim separado. Afim junto da ideia de igual, de semelhança, de afinidade. E afim separado da ideia de finalidade. Exemplo, comprei livros e afins. Nós temos ideias afins, ideias semelhantes, ideias parecidas. Farei todos os exercícios a fim de atingir uma nota satisfatória. Aqui a ideia já é de finalidade. Então, farei todos os exercícios para atingir uma nota satisfatória. Então, nesse caso, separado, certo? De encontro a ao encontro de, cuidado, porque se as pessoas se confundem muito, de encontro a, da ideia de choque, de colisão, é relação de divergência. Já ao encontro de, ideia de encontro, ideia de convergência, de ser favorável a. Exemplo, vê. Minhas ideias, elas vão de encontro às suas. Então, nesse meu exemplo, eu estou falando que as nossas ideias são opostas, são diferentes, elas colidem. Elas estão indo de encontro à outra. Então, ideias contrárias. Agora, as minhas ideias vão ao encontro das suas. Então, são ideias que convergem, que são favoráveis, certo? Aí vê, o carro foi de encontro ao poste, relação de colisão. As ideias dele vão de encontro a tudo que penso, discordância. Sua opinião sua opinião, perdão, vai ao encontro da minha, concordância, perfeito. O novo projeto veio ao encontro dos anseios da população, ou seja, é relação de que o novo projeto foi favorável aos anseios da população, perfeito. Então, muito cuidado para não confundirem com isso de encontro a ao encontro de que eles adoram, tá? Então, com certeza é um tipo de assunto que merece ser revisado, certo? Acerca de várias maneiras, acerca de com H, eu posso falar sobre tempo decorrido, ou seja, sobre tempo passado, né, ou seja, de relação de aproximidade temporal, acerca de com A separado, relação de distância, perto de ou futuro próximo, e acerca de junto equivale a sobre, a respeito de. Exemplo, estamos falando acerca de educação, sobre educação. Então, aqui, acerca junto. Ele escreveu um livro acerca de animais selvagens, sobre animais selvagens, junto também. Aí, vê só. Com H, cheguei a cerca de 2 horas, tempo passado. Há cerca de 10 pessoas na sala, relação de quantidade aproximada, perfeito. Ou seja, existem 10 pessoas na sala. A loja fica a cerca de 2 quilômetros daqui, relação de distância, só com A separado, tá? Ele retorna daqui a cerca de 1 mês, ou seja, relação de futuro, certo? Então, só com A também. Tudo bem? Esse bastante, ele é muito, muito importante. Existe bastante e existe bastantes. O bastante, no singular, para ficar invariável, ele só vai ficar invariável quando ele for advérbio de intensidade, né? Por quê? Porque se é advérbio, ele nunca vai variar. Se tiver a possibilidade dele ficar bastantes, é porque nesse caso não vai ser mais um advérbio, vai ser um pronome adjetivo. E para facilitar, eu sempre peço para que os meus alunos entendam se ali dá para ser trocado por muitos ou vários. Exemplo, as crianças estavam bastante cansadas. Aqui não dá para trocar. Por quê? Porque aqui eu estou dando um sentido de intensidade ao verbo estar. Então, nesse caso, é um advérbio, logo vai ficar invariável. As crianças estavam muito cansadas. O menino fala bastante, fala muito, também é advérbio de intensidade. Agora aqui, eles fizeram bastantes gols. Eu sei que normalmente a gente fala, eles fizeram muitos gols, vários gols. Então, como aqui vai para o plural, significa dizer que aqui não é advérbio, é um pronome adjetivo. Então, bastantes gols. Há bastantes estudantes na sala. Troca.
há muitos estudantes na sala, há vários estudantes na sala. Então, vai para o plural, porque aqui é um pronome adjetivo e não um advérbio. Fechou? Eu acho que muitas pessoas nem se tocavam nisso. Mas a ideia é essa, ajudar. Ajudar, beleza? Uso do porquê. Bora desmistificar a ideia de que o porquê separado sem acento só é usado apenas no início de pergunta, porque não é não, tá? Mas vê só. Os porquês. A gente tem porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto sem acento e porquê junto com acento. E muitas pessoas nem sabem usar necessariamente. Vê só. Assim, como deveriam saber, né? Ó, porquê separado sem acento, ele é usado no início de perguntas diretas ou indiretas, certo? Então, assim, início de pergunta, separado sem acento. Joia, verdade. Que normalmente é assim que a gente aprende na escola. Mas ele também é usado quando tiver sentido de explicar o motivo de algo. Ou quando tiver, de fato, no mesmo sentido de pelo qual ou pela qual, certo? Ou pelos quais ou pelas quais também. Vê. Por que você veio? Ou seja, como aqui é o início de uma pergunta, porque separado sem acento. Perfeito. A gente já usa isso. Não sei por que você veio. Ou seja, aqui não sei por qual motivo você veio. Então, aqui está implícita a palavra motivo. Por isso que aqui eu posso usar o porquê separado sem acento. Não entendi o motivo pelo qual você veio. Ó, sentido pelo qual também se usa separado sem acento. Então, ele tem três possibilidades. Não apenas uma no início de pergunta, gente. Você veio por quê? Final de frase interrogativa, separado com acento. Você veio porque estava com saudades. Aqui, tom de explicação, separado, sem acento, como vocês já sabem. E não sei o porquê você veio. Aqui, sempre que ele tiver acompanhado de um artigo, então é um porquê substantivado, sempre vai ser esse de junto com acento. Perfeito? Espero que sim. Ó, dica. Vocês estão tendo acesso a esta aula, dependendo da devolutiva de, faz mais aulas, adorei, por favor, faz mais, eu posso trazer mais conteúdos voltados ao concurso do IBGE para vocês, com muito carinho, claro, com muita didática, dando, assim, as melhores estratégias e as melhores alternativas. Divulguem aos amigos, divulguem o canal, porque, assim, estamos voltando ativa com ele. E assim, gente, caso vocês queiram ter um acompanhamento mais próximo a mim, este é o número do curso, então podem entrar em contato tranquilamente, é o DDD 819-9103-8228, e eu estou disponibilizando tanto os materiais em PDFs, que são esses materiais que eu estou usando nas aulas, na apresentação das aulas, caso queiram, e eu estou, de fato, fazendo um material completamente didático, maravilhoso, todo lindo, voltado só para o concurso do IBGE, com foco na banca FGV. Então, caso queiram ter acesso ao material, o valor é bem baixo, é menos que um Big Mac, ou seja, R$19,90. Vocês podem adquirir esse material comigo a partir deste número aqui. Então, entre em contato, que com certeza, além de terem acesso ao material pago, ou seja, apenas por esse valor, vocês vão entrar num grupo e lá a gente pode ter várias dicas incríveis voltadas para o concurso do IBGE até março. Beleza? Então, assim, é uma oportunidade incrível. E se você adquirir o material, automaticamente já entra no grupo para que a gente sempre tenha conteúdo de extrema qualidade para vocês e um acompanhamento extremamente direcionado. Certo? Então, fica a dica, não perde a oportunidade, por favor, e vamos com tudo para a prova do IBGE, que com certeza é uma oportunidade incrível para quem quer aí ganhar a grana e ficar um pouco mais seguro financeiramente, até para se preparar para outros concursos também, beleza? Então, fica a dica, porque tudo foi e está sendo preparado com muito carinho para todo mundo. Fechou? Ó, vamos ver na prática. Ó, todas as frases abaixo apresentam problemas de norma culta. Detalhe, tá? Esse material aqui, ele tem tanto a parte teórica, a parte específica de banca, assuntos de gramática e questões também, tá? Voltadas ao concurso
tanto para o IBGE, quanto questões voltadas e focadas no perfil FGV. Beleza? Para caso alguém tenha alguma dúvida sobre. Ó, todas as frases abaixo apresentam problemas de norma culta, à exceção de uma. Todas essas questões foram FGV, tá? Ó, todas as frases apresentam problemas de norma culta, menos uma. Assinale-a. As ordens de comando dizem que devo de embarcar neste navio agora mesmo. Gente, esse mesmo, ele termina sendo redundante, desnecessário. Então, ele não condiz com a norma culta. Então, as ordens de comando dizem que devo de embarcar neste navio agora. Ponto. Certo? Eles adoram usar isso aqui. Beleza? Este relógio que estás usando é um Rolex e custa muito mais caro do que o meu. Ó, aqui está um erro, porque como aqui ele usou este só é usado quando o objeto está na pessoa que está falando. Se o objeto estiver na pessoa que está ouvindo, é esse. Se estiver longe dos dois, né, do discurso, é aquele. Então, esse relógio que estás usando, porque ele está falando com a pessoa, e o relógio está com a pessoa, está com o destinatário, então é esse e não este, certo? É um Rolex e custa muito mais caro do que o meu, joia. No meio da praça tem uma estátua, cuja estátua era inteiramente de mármore. Aqui, essa repetição desnecessária também, ninguém conseguia montar aquele cavalo, senão ele. Ó, esse senão aqui, ó, caiu, ó. E nesse caso aqui seria junto. Ninguém conseguia montar aquele cavalo, a não ser ele. Então, caso contrário, ou a não ser, é se não junto, beleza? E se não separado, equivale a caso não. Queria saber por que os turistas se negaram a pagar. Queria saber o motivo por que os turistas se negaram a pagar. Porque separado, sem acento. Letra E. É a única que está correta. Aqui só corrigindo, perfeitamente, certo? Tranquilo. Bom, vamos seguir. Bora estudar, bora trabalhar, ficar sabido. Ó, as crônicas do escritor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo apresentam linguagem coloquial, ou seja, do dia a dia, e narrativa fluida, mas ainda assim seguem normas da língua culta. Nas frases a seguir, retiradas de uma seleção de suas crônicas, identifica aquela em que há inadequação no uso do demonstrativo relativo de lugar, com a forma onde empregada incorretamente no lugar de aonde. Então, aqui é um tipo de questão que fala sobre onde e aonde. Ó, de forma mais tranquila, mais rápida, olha isso. Empregou o dinheiro, mudou de bairro, comprou casa, passou a vestir bem, a comer bem, a cuidar onde põe o pronome. Subiu de classe, contratou babás e entrou na Pontifícia Universidade. Perdão. E contratou babás e entrou na Pontifícia Universidade Católica. Ok, aqui tá tudo certinho. Onde? Aqui ideia de lugar fixo. Jóia. Minha mulher e eu temos o segredo para fazer um casamento durar. 2 vezes por semana, vamos a um ótimo restaurante, onde? Restaurante, lugar fixo, onde? E haverá bilhões de telas espalhadas por onde o homem estiver. Perfeito. Ok. Perguntei a ela onde ela gostaria de ir. Se ela gostaria de ir, ela gostaria de ir a algum lugar. Então, perguntei a ela para onde ela gostaria de ir. Logo, perguntei a ela aonde ela gostaria de ir no nosso aniversário de casamento. Perfeito. Não deixa eles humilharem Mário César, dizia sempre. O Mário César ficou firme onde estava, estado fixo. Então, onde? Então, a única errada, por uma questão verbal aqui, ó, o verbo ir a algum lugar, então aqui para onde ou aonde, sem dúvida, letra D. Fechou? Ok. Ó, assinale a opção gramaticalmente correta. Os professores não aderiram à paralisação. Paralisação é com S e não com Z. Este é um exemplo de mau uso do dinheiro público, do bom uso. Então, aqui, não com U e não com L. Há muita sujeira embaixo da mesa. Embaixo, junto. A última sessão do filme já vai começar. Olha os tipos de sessão. Sessão aqui com 2 S's, que vem de sessão, de intervalo. Ok.
Então, aqui, ó, seção com 2 S's. Comeu bastante salgadinhos na festa da prima. Ó, comeu muitos salgadinhos na festa da prima. Aqui, tranquilamente, dava para fazer por eliminação. Aqui, eu sei que é com S, então deixa a letra A. Este é um exemplo do bom uso, então aqui não é mal com L, é mal com U. A única sujeira embaixo da mesa, que eu sei que é junto, então tchau, letra C. Bastante salgadinhos, achei estranho. Mas aqui, ó, comeu muitos salgadinhos, vários. Então aqui vai ficar assim, no plural. Então, sem dúvida, letra D. A última sessão, com 2 S's do filme, já vai começar. Perfeito. Genial. Aqui só corrigindo, vai ficar tranquilo para vocês. E tudo isso vocês recebem, assim, na íntegra, tá? Ó, no romance O Mulato, a Luísa Azevedo emprega diversas construções linguísticas e reflete a norma culta da língua portuguesa. Entre as suas frases, assinale aquela em que ocorre o uso indevido ou confusão entre as expressões ao encontro de e de encontro a. Não sei se notam, mas eu tinha falado que de encontro a, ideia de choque, de colisão. E ao encontro de, ideia de ser favorável, de convergência. Aí, pessoal, Ana Rosa nunca se afigurou tão bela, tão adorável e tão imprescindível como naquele momento. Chegou a ter ciúmes dela e a censurá-la do íntimo da sua dor, porque a orgulhosa não corria de encontro a ele. Ó, se vai ser relação de proximidade, de convergência, então é ao encontro a ele, certo? E não de encontro, é ao encontro de, beleza? Seguindo. Ó, leia a frase de uma escritora inglesa a seguir. Vê só, viajar é a ruína de toda felicidade. Minha gente, essa questão é muito FGV. Muito, 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 muito. Vê só, se concentra. Viajar é a ruína de toda felicidade. Não se consegue mais olhar para um edifício aqui, depois de ter visto a Itália. Sobre a sua significação ou estruturação, assinale a alternativa correta. Vê só, a frase mostra uma visão otimista das viagens, já que elas nos mostram obras de valor eterno. O advérbio de lugar aqui se refere à Itália. Viajar é a ruína de toda felicidade e não se consegue mais olhar para um edifício aqui depois de ter visto a Itália. Não, aqui não é Itália. O advérbio mais tem valor semântico de intensidade. Não se consegue mais olhar. Não, aqui não tem sentido de intensidade, não. O substantivo edifício se refere a construções antigas de aspecto moderno. O termo toda felicidade deveria ser substituído por toda a felicidade. Eles adoram usar esses termos de toda felicidade e toda a felicidade. Pessoal, preste atenção, isso vai cair, tá? Ó, a resposta para essa questão é letra A. Ó, a frase mostra uma visão otimista das viagens, já que elas nos mostram obras de valor eterno, de fato. Mas vamos entender porque as outras estão erradas. O advérbio de lugar aqui se refere à Itália. Não. Ela está em outro lugar, está comparando a Itália, que foi o país que ela viajou. Joia. O advérbio mais não tem sentido de intensidade, ó. Não se consegue olhar mais, ou seja, não se consegue olhar novamente. Aqui não tem sentido de intensidade, tem sentido de tempo, na verdade. Ó, vê só. O termo toda felicidade é um termo mais informal, ou seja, qualquer felicidade. Se eu digo toda a felicidade com artigo, eu digo que é a felicidade inteira. Da mesma forma que normalmente a gente usa todo mundo, ou seja, qualquer pessoa, todo o mundo, eu falo todo o planeta. Então, essas expressões, marcas de informalidade, eles adoram colocar em questões. Então, fiquem atentos. Eu vou exemplificar isso várias vezes, como agora. Assinale a opção em que a retirada do artigo em destaque implica alteração de sentido na frase. E muda, tá? Ó, trabalhamos todo o dia. Se eu digo todo o dia, eu falo que é literalmente o dia inteiro. Se eu falo todo dia sem o artigo, eu digo que é diariamente. Muda o sentido. Um artigo muda um sentido. O seu vizinho é muito silencioso. Se eu disser o seu vizinho é muito silencioso ou seu vizinho é muito silencioso sem o artigo, não vai mudar o sentido da frase. Nesse caso, não.
A Argentina possui muitos pontos turísticos. Ou a Argentina possui muitos pontos turísticos. Não muda o sentido. Fomos visitar a Maria porque ela não estava bem. Fomos visitar a Maria porque ela não estava bem. Se eu retiro aqui o artigo, não muda sentido. Encontramos o nosso cachorro perdido na rua. Encontramos nosso cachorro perdido na rua. Não muda sentido. A única que muda é trabalhamos todo o dia, ou seja, o dia inteiro daquele dia. Mas se eu retirar aqui, ó, trabalhamos todo dia, ou seja, diariamente. Então, muda sim o sentido, completamente. Então, assim, fique atentos, porque isso é muito cobrado. Beleza? Ok? Espero muito que tenham adorado a aula mesmo. Tudo foi feito com muito carinho, com muito respeito, para a gente dar start nesse projeto. Espero muito ter ótimos feedbacks de vocês. Estou, assim, a postos para tudo. Comentem no vídeo, curtam, compartilhem, usem este material como grande recurso de estudo de vocês. Mandem mensagem, entrem em contato, que até o dia da prova a gente com certeza vai ter muita coisa boa pela frente, tá bom? Um grande beijo para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.